Muito bom dia! Ao vivo, começando a nossa semana, mais um Despertar Consciente. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Nesse mês de junho aqui, estamos abordando aqui uma série especial sobre os relacionamentos. Então você que caiu de paraquedas aqui nesse encontro também, seja muito bem-vindo. Você que já está me acompanhando aqui desde o início da nossa série. Se você chegou agora, pode acompanhar que você vai conseguir assistir sem uma ordem linear. Eu busco sempre trazer os encontros aqui de uma forma fragmentada para que todos consigam acompanhar o conteúdo. Claro que quem está acompanhando e assistindo os encontros anteriores vai fazer um melhor proveito, ok? Se você caiu de paraquedas agora, está tudo salvo, tanto aqui nos meus perfis das gravações, como também na Biblioteca Consciente, onde você tem acesso a todas as aulas de forma organizada e também a resumo prático em PDF, em vídeo curto, onde você, dedicando poucos minutos por semana, você pega o resumão de cada aula com vídeo animado também, para facilitar o seu entendimento. O link está na bio do meu Instagram. Então, Despertar Consciente, toda segunda e sexta, 8 horas da manhã, ao vivo aqui com vocês. E hoje, dando sequência ao tema sobre relacionamentos, né? Buscando todos os temas aí que envolvem esse nicho relacionamentos. Já tem alguns encontros já salvo, quem tiver fazendo sentido esse tema, sugiro que você dê uma olhadinha lá nos materiais que já está disponível. E hoje nós vamos falar sobre ciúmes. Ciúmes é um tema também que não poderia ficar de fora quando falamos sobre relacionamentos. Então, qual que é a proposta hoje aqui? Direto e objetivo, vamos abordar aqui os bastidores do ciúme. Quem já acompanha meu trabalho sabe que eu busco trazer aqui conteúdo para desmembrar o que está por trás da natureza das nossas escolhas, do nosso comportamento e, consequentemente, dos nossos resultados práticos na nossa vida prática. Então, a proposta de hoje não é diferente. Então, vou abordar com você os bastidores do ciúme. Por quê? Muita gente já tem até a consciência de que é uma pessoa ciumenta, ou caso você não seja o ciumento ou a ciumenta da relação, para que você também entenda os bastidores do seu companheiro, para que vocês consigam equilibrar esse tema na área afetiva de vocês. Então, muita gente já entende de forma consciente que é uma pessoa ciumenta ou está se relacionando com uma pessoa ciumenta, mas não entende ou não sabe quais são as causas inconscientes que está influenciando nesse comportamento. Então, essa é a proposta do encontro aqui de hoje, ok? Resumindo, para quem está chegando agora, todas as nossas escolhas, todo o nosso comportamento, ele passa das nossas escolhas, assim como também os episódios nos quais vivenciamos na nossa realidade e também a cocriação da nossa realidade. Então, seja o comportamento, seja os eventos no qual vivenciamos e seja qual a realidade vivenciada, todas essas questões são só um reflexo das escolhas que foram feitas. E essas escolhas são embasadas em mecanismos internos de razão e de emoção, que vamos armazenando ao longo da experiência que cada um de nós vamos tendo. Se a pessoa não está consciente desta influência de razão e de emoção, ela vai apenas ficar vivendo realidade aleatória, influenciada pelas circunstâncias mais prováveis, embasadas no conteúdo que está na consciência dela. Agora, quando ela entende essa base, essas influências, ela tem condições de, primeiro, estar consciente das escolhas e, quando não está, pelo menos saber o que está influenciando, permitindo poder trabalhar na raiz para que mude o resultado e a consequência. Então, a proposta do trabalho aqui é desmembrar e trazer esses conteúdos inconscientes e também formas de como trabalhar tudo isso. A forma de como trabalhar que eu utilizo é terapia. Terapia é uma das formas de você, então, fazer esse ajuste de consciência. Quem já tem alguma terapia que já se adaptou, pode utilizar essa terapia agregada ao conteúdo que eu trago aqui para vocês. Quem não conhece nenhuma técnica ou gostaria de introduzir mais uma, a que eu utilizo tanto nas minhas questões pessoais como também dos alunos e clientes que eu tenho oportunidade de acompanhar, é a metodologia HQI. Tá? Então, fica o convite aí para quem quiser conhecer. Todo mês eu disponibilizo encontros gratuitos onde eu ensino a técnica também para você já sair praticando. É só você entrar lá no meu grupo VIP,
que é o grupo aberto a todos os públicos no WhatsApp. Uma vez por mês eu promovo encontros gratuitos para poder tirar suas dúvidas, abordar as questões que vocês desejam trazer para serem trabalhadas e ensinar técnica para quem não conhece. E para quem já conhece, podemos aprofundar também sobre a metodologia, sobre o raciocínio, que tipo de trauma tem relação com cada área, como praticar. Então são encontros gratuitos e online, não fica gravado. Então se você quiser participar, acompanhe a minha agenda para poder participar dos meus encontros que eu disponibilizo mensalmente. E quem quiser aprofundar, tem o atendimento individual, onde eu vou te conduzir dentro da sua demanda, e tem o curso de HQI, que a minha próxima turma está agendada para o dia 21 de julho, onde eu vou estar dando início então à minha próxima turma. Se você estiver vendo a gravação e já tiver passado essa data, fique acompanhando minhas postagens para ver quando que vai ter a minha próxima turma. Se ainda está dentro do prazo e você quiser participar, vai ser um prazer ter você nessa turma também. É só entrar em contato comigo ou com a minha equipe no privado para saber mais informações. Bom, então vamos lá, vamos falar aqui sobre os bastidores, então, dos ciúmes. Então, como eu disse, razão e emoção são os mecanismos internos que influenciam as nossas escolhas. Então, uma pessoa que tem uma escolha, um comportamento ciumento, ela vai ter uma influência mental e emocional dentre essas escolhas que ela vai fazendo ao longo da experiência. Quem já está até consciente que é uma pessoa ciumenta, normalmente entra naquela famosa ressaca moral depois, né? Então, a pessoa tem um comportamento ciumento, depois se culpa, vai pedir desculpa, mas na hora do impulso ela não consegue se controlar e acaba agindo dessa forma, seja vasculhando a carteira, a mochila, o telefone, tentando controlar. Inclusive, um dos pontos principais do ciumento é o controle, e tem um despertar consciente só sobre controle também. Dá uma olhada nas minhas gravações, em breve vou trazer mais conteúdo também sobre controle, por isso que os assuntos eles vão se conectando e se amarrando, por isso que eu deixo sempre de sugestão para que você tenha disponibilidade, ver os outros conteúdos também que vai complementar. Então, um dos recursos do ciumento é o controle, tá? E o controle também tem as suas causas principais. Então tem encontro lá só sobre controle. Então a pessoa que já entende racionalmente o movimento do ciúme é aquela que acaba se culpando depois. E por que ela não consegue controlar na hora? Porque o entender, ela está utilizando a razão. Então ela já tem conteúdo, ela já tem conhecimento, ela já tem uma parte lógica que faz ela compreender esse comportamento, e ela até tenta uma mudança ali. Só que por que na hora ela não consegue? Porque a influência é emocional, e normalmente uma pessoa ciumenta, a maior força inconsciente dela atuando são as emoções. Então aí ela age instintivamente pela emoção, tem um comportamento ciumento, e depois racionalmente ela começa a se analisar e aí aciona o sentimento depois, talvez se culpando pelo comportamento. Então por isso que eu vou focar hoje aqui na parte emocional, quais são as causas. Quando falamos na parte emocional, podemos dividir em duas colunas, tá? Quais são essas duas colunas? Os sentimentos positivos e os sentimentos negativos. Aqui estão duas causas muito comuns dentro desse comportamento. E por que eu falo positivo? Porque toda a realidade, na visão do nosso trabalho, quando é uma realidade desequilibrada, são acúmulos de informações na consciência em desequilíbrio. Tá? Esse desequilíbrio não quer dizer que a informação é boa ou ruim, é informação em excesso. E essa informação em excesso pode ser uma informação positiva ou pode ser uma informação negativa também. Sempre trago aqui nos meus encontros uma analogia do telefone. Quando você sobrecarrega o seu aparelho, por exemplo, ele começa a travar, é por uma sobrecarga de arquivos. Essa sobrecarga de arquivo não é só sobrecarga de arquivo ruim, ou um arquivo que não seja útil. Pode ser um arquivo positivo ou que tenha sido útil para você em algum momento. Uma foto, por exemplo, pode ser uma foto feia ou pode ser uma foto bonita, pode ser uma foto do seu casamento ou pode ser uma foto de uma pedra que você tirou na rua. Para o telefone, não importa se é positiva ou negativa. A conotação de boa ou ruim, de positiva ou negativa, é você quem vai dar. Para o sistema, tanto faz. Informação é informação. Foto é foto. Para a sua consciência, sentimento é sentimento. Seja um prazer, seja um apego, uma dependência, seja uma carência, uma rejeição, um medo, inferioridade.
tanto faz. Tá? Então, a sobrecarga de informações pode gerar um desequilíbrio na sua realidade e tanto o sentimento positivo quanto o negativo influencia tanto quanto. Então, por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa que já entendeu racionalmente já deu um passo dentro do tema aí do ciúme. Agora, a pessoa que está olhando os pontos negativos já deu outro passo. Só que também tem sentimentos positivos que alimentam o comportamento de ciúme. Então, eu vou explorar com vocês essas duas colunas, tá? Vamos lá, no sentimento positivo, o que nós podemos ter aqui nos sentimentos positivos que mantém uma pessoa ciumenta? Às vezes que ela controlou, lembra que no início eu falei que um dos recursos do ciumento é o controle? Então, às vezes que o ciumento utilizou o controle para controlar, se validar ou se afirmar nessa relação ou para ter segurança, muitas das vezes vai gerar o quê? A sensação positiva, prazerosa de estar no controle. Esse positivo, esse prazer em controlar, quando dá certo, esse positivo, ele alimenta a necessidade de ter que controlar novamente e de continuar sendo ciumento, pois isso vai validar o resultado anterior e ela entende que ela tem que manter esse controle para poder se garantir e se manter seguro. Então, o prazer vindo dos controles, quando é um ciumento que controlou e deu certo, por exemplo, controlei o maridão, controlei a esposa para não ir sair com os amigos ou com as amigas, então ali esse dia ficou em casa, me garanti, estou seguro, estou segura. Nesse momento, esse prazer em ter mantido esse resultado vai alimentar o ciúme e a necessidade do controle lá na frente para preservar a relação dessa forma, tá? Então nós temos o positivo nesse movimento, mas isso aqui ainda é uma consequência, tá? Não é causa, mas alimenta tanto quanto os eventos futuros. O outro positivo aqui é em relação à própria pessoa. Ninguém tem ciúme de quem não gosta, tá? Então, seja a pessoa ou a situação, tem uma relevância para essa pessoa e normalmente é uma relevância positiva, tá? Normalmente, porque tem gente que está apegada ao sofrimento. Esse aqui é um outro assunto, vou trazer para vocês em encontros futuros, tá? Mas na maioria dos casos, uma situação mais comum, tá? Você vai ver uma pessoa apegada a alguém. Então, esse positivo em relação a essa pessoa gera um apego e uma dependência a ela, que gera uma necessidade, uma sensação de posse. Então, esse positivo em relação a essa pessoa alimenta um comportamento ciumento também, ok? Então, aqui é um outro ponto do positivo. Outro ponto, agora aqui já numa causa lá desde a infância, tá? Lembra que eu sempre falo que situações do histórico passado vão alimentando situações presentes. Qual situação do passado positiva pode alimentar um comportamento de ciúme? Aquela pessoa que foi mimada, sabe aquele famoso filho mimado? Aquele que ganhou as disputas. Aqui nós temos os traumas de disputa que pode gerar um comportamento desse, tanto pelo lado positivo quanto pelo negativo. Uma disputa de atenção do pai, da mãe, seja disputando com os irmãos, seja disputando com o trabalho do pai ou da mãe, ou seja disputando com o próprio pai e a mãe, um dos dois. Então aqui nós temos a primeira experiência de disputa. Quando essa criança ela ganha essa disputa, gera um movimento de possessividade, que pode se desdobrar num ciúme futuramente. Então aqui é onde ela tem esse comportamento pelo positivo das vezes que ganhou as disputas lá atrás. Então aquela criança disputava, por exemplo, a mãe com o irmão. E se essa pessoa ganhava a disputa, o positivo de quando ela ganhava a disputa pode reforçar o comportamento de ter que ganhar as disputas futuras. Ok? Já quando ela perde a disputa, pode levar pelo mesmo caminho por motivos diferentes, mas pelo mesmo caminho. Porque se ela não ganha a disputa, aí nós estamos falando da coluna dos sentimentos negativos. Ela pode gerar a inferioridade, a frustração, a rejeição, a carência, aonde ela entra no modo de defesa, onde ela vai ter que ganhar disputas para não sofrer novamente com esses sentimentos lá na frente. Então ela pode ser um ciumento. Então o ponto principal aqui de trauma, tá, pessoal, que podemos citar aqui, disputas. E essa disputa, seja que você ganhou, seja que você perdeu, pode te colocar num comportamento ciumento. Porque se ganhou, alimentou um monte de prazer por ganhar a disputa, hoje essa pessoa disputa pessoas, vínculos, relacionamentos,
para poder ganhar essa disputa ou manter o posto do lugar onde está. Então, perder seria uma ameaça para ela, então ela tem que continuar ganhando sempre. Para isso, ela pode desenvolver o ciúme como forma para manter nesse lugar. Já quando ela perde, aí é para fugir da dor, tá? Porque o nosso mecanismo interno ele tem uma chavinha de busca por prazer ou fuga da dor. Então pode ser para buscar o prazer para manter a relação como estava, ou o status, ou o que adquiriu, ou os resultados que teve, ou para evitar a dor da carência, da rejeição, do abandono, da inferioridade, da frustração, é aonde ela pode desenvolver esse comportamento também. Então, resumindo na coluna do positivo, prazeres, apegos e dependências, seja a disputas que ganhou desde a infância, ou seja a própria pessoa. Então, com a pessoa que está apegada em alguém, esse prazer faz com que ela tenha que tomar posse daquela pessoa. Então, aqui nós temos o positivo. Na coluna negativa é o que eu acabei tendo já que pincelar para explicar o positivo, né? Aqui nós temos traumas como carência, rejeição, abandono, insegurança, principalmente com as disputas, tá? As inferioridades, aqui é onde ela perdeu essa disputa. Então, disputando a atenção dos irmãos mais velhos, disputando a atenção da mãe com os irmãos, ou com o próprio trabalho da mãe, ou com o próprio pai, ou vice-versa, né? Disputando a atenção do pai com a mãe, ou com os irmãos, ou com o trabalho do pai. Então, seria alguma disputa. Aí que tive muita disputa com coleguinhas na escola. Também entra na contabilidade para você trabalhar lá na frente. Só que essa disputa na escola já é um reflexo de uma disputa que começou na casa. Tá? Então começa disputando a relação de um vínculo mais forte e acaba se estendendo na escola, que já é a primeira reprodução desses padrões. Então é importante trabalhar sim, assim como também é importante trabalhar as suas consequências hoje, tá? Seja no relacionamento que você já está ou nos relacionamentos anteriores. Tá? Mas a base onde é que começa é lá nessa primeira experiência. O outro ponto importante para se analisar aqui é a relação da primeira referência de relacionamento. Falei isso nos primeiros encontros aqui sobre relacionamento do despertar desse mês, tá? Quem que é a primeira referência de relacionamento? O relacionamento dos pais. Então, se o seu pai ou a sua mãe, que são exemplos de relacionamento para aquela criança, se o exemplo é um exemplo negativo, o pai não confiava na mãe, ou a mãe não confiava no pai, ou seja, porque dava motivo, ou porque não tinha motivo, mas simplesmente era um comportamento entre eles, que provavelmente começou com essas mesmas explicações que eu trouxe aqui, vocês analisando de vocês. Provavelmente é o que aconteceu com eles, só que aquela criança não tem consciência disso, então ela só vai analisar a partir daquele recorte ali, como que os pais se relacionavam. Ali ela já começa a adquirir informações nos padrões mentais de que relacionamento é assim, que não pode confiar. Então, uma criança ela busca proteção e segurança no pai e na mãe. Se eles não passam essa segurança ou se eles não confiam entre si, já estão inseguros entre si, é onde essa criança já armazena nos padrões mentais dela o condicionamento de não confiar, a crença de que não pode confiar, além da hereditariedade que ela recebeu desse relacionamento. Então, aqui já tem informação mental e racional para essa criança. E no emocional ela vai alimentando de insegurança, o medo dos pais terminarem a qualquer momento. Então ali ela começa a alimentar esse padrão de inconfiança, dessa falta de confiança, e que lá na frente ela vai ter que fazer um controle para poder preservar aquilo onde ela queira se sentir segura. Existem várias formas dela utilizar tudo isso como recurso lá na frente, mas a principal, e aqui é o tema de hoje, é o ciúmes. Então o ciúmes é apenas um recurso de controle que a pessoa utiliza para poder preservar os apegos, prazeres e dependência ou evitar dor e sofrimento, como carência, rejeição, inferioridade. E aqui nós falamos principalmente no sentimento do medo e dos seus derivados. O que são os sentimentos do medo e dos seus derivados? O medo nós podemos derivar aqui, tem também um despertar consciente só sobre medo, tá? Quem quiser aprofundar. Então aqui nós estamos falando sobre insegurança, sobre ansiedade, preocupação. Então todos esses medos, seja o medo e uma insegurança de um problema no relacionamento ou de reviver os sentimentos que já sofreu lá atrás no passado. E aqui entramos também num outro conjuntinho de sentimentos e de traumas que também é muito comum
como base para pessoas ciumentas, tá? Complexos de inferioridade. Fiz uma análise aqui sobre o relacionamento com os vínculos e aqui uma outra base muito comum é como você se relaciona com você mesmo. Então uma pessoa que tem complexo com a sua imagem costuma passar muito também por comparações, tá? No primeiro exemplo eu trouxe comparação no ponto de vista afetivo de uma disputa com algum vínculo. Agora aqui a comparação é em relação ao corpo e à imagem. Então pessoas que tiveram um complexo muito forte desde a infância com o corpo ou com a imagem, não se sentindo feio, não se sentindo bem com o corpo, se sentindo gordo, se sentindo magro, se sentindo feio, se sentindo chato, não se sentindo inteligente, esse complexo de inferioridade passa a fazer ela comparar com o mundo externo. Isso que temos um agravante hoje muito grande com as redes sociais, né? Que antes você se comparava com quem? Com as pessoas próximas, os coleguinhas da escola, os colegas do trabalho, os vizinhos, algum parente. Hoje, com o avanço da rede social, essa comparação é com o mundo inteiro, principalmente com pessoas que não estão dentro do seu meio ou que tenha mais recursos para você para investir em uma outra área, e a pessoa passa a se comparar ali também, querendo o mesmo resultado com a pessoa, sendo que tem o mesmo estilo de vida totalmente diferente, condições financeiras diferentes, circunstâncias diferentes, momentos da vida diferentes, mas para o inconsciente está comparando do mesmo jeito. Então, por isso que intensificou esses complexos hoje, porque antes a pessoa se comparava num grupo X, hoje ela tem oportunidade de se comparar com o mundo inteiro através das redes sociais. E quando essa comparação gera o sentimento negativo, o que vai acontecer? Intensificar as inferioridades, a carência, a rejeição, e aí qualquer outra pessoa que ela acredita que é mais interessante do que ela lá fora vai representar uma ameaça. E essa ameaça para o relacionamento gera também um comportamento de ciúme para preservar e prender a pessoa dentro daquele mundo que ela criou para si mesma. Então aqui nós temos um outro nicho também muito importante. Nossa, Henrique, então como é que eu vou trabalhar então? Porque se eu me comparo, se eu tinha tudo isso... Bom, primeiro ponto aqui, eu estou trazendo o caminho das pedras para você, já saber de onde é que veio. Se você só saber que você é ciumento ou que você se inferioriza, né, ou que você é apegado a seu companheiro ou sua companheira, só você tomar consciência disso ajuda, mas não resolve. Tá? Por quê? Como eu disse, na hora de agir, na hora de estar perante uma escolha, o emocional é acionado e o sentimento é uma forma instintiva de agir, e aí a pessoa passa só a reagir. Então ela não consegue colocar em prática o que ela entendeu com a razão. Então por quê? Porque vem um acúmulo emocional vindo desses conjuntos de fatos, de traumas, aonde pode colocar a pessoa dentro desse comportamento. Se você não consegue gerir racionalmente as suas emoções, uma das formas de você cuidar de tudo isso é terapia. Terapia é uma forma de você trabalhar essas emoções, porque terapia por muitos anos foi vendido a ideia de que é coisa para doido, né? Não, terapia é uma ferramenta para você gerir as suas emoções. Então seria de extrema importância para quem quer resultados práticos olhar para o lado emocional interno também, pois ali você controlando as suas emoções, você controla as suas ações. Controlando as suas ações, você controla a sua realidade. E aqui é um controle equilibrado, não aquele controle por apego, por dependência ou por fuga, e sim um controle consciente, porque você gere as suas emoções, consequentemente você gere a sua realidade. Então quem já é meu aluno, meu cliente, já conhece a metodologia que eu utilizo, pode utilizar para trabalhar todas essas dicas que eu dei aqui para vocês. Quem já tem a sua técnica, a sua metodologia de trabalhar, pode utilizar também. Quem não tem nenhuma, fica aí o convite para você conhecer a HQI, ok? Bom, esse foi o recado de hoje. Fica o convite para você. Sexta-feira estou de volta abordando outro tema. Quem está gostando aí da série sobre relacionamentos, deixa aqui a sua dica, a sua sugestão antes que o mês acabe, para eu inserir dentro da programação. Já tenho uma ideia de assuntos aqui para trazer com vocês, mas quando vocês alimentam eu consigo trazer de forma mais direta e mais objetiva para vocês. Caso você esteja passando por uma dificuldade na sua realidade prática, precisa de um auxílio mais próximo, te convido aí para o atendimento individual, está disponível para vocês, podem entrar em contato comigo. E quem quiser saber mais informações sobre a minha próxima turma do curso de HQI, dia 21, também pode entrar em contato comigo ou com a minha equipe no privado. Beleza, pessoal? Beijo para vocês, gratidão mais uma vez pelo carinho,
por compartilhar aqui, começarmos juntos a semana com muito conteúdo, um bate-papo legal aqui com vocês. Uma excelente semana a todos vocês, gratidão pelo prestígio. Se estiver fazendo sentido, deixa aquele coração, curte aí o nosso vídeo, que isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para outras pessoas também. E se você tem um relacionamento, manda essa live aqui para o seu maridão, para sua esposa, tá? Para aquele companheiro ciumento, ou se você for ciumento também, para ele entender os bastidores, mas não vai usar isso aqui como justificativa para ser ciumento não, tá? Utilize de forma consciente para que vocês equilibrem e esteja cada vez melhor dentro da relação de vocês. Beijo carinhoso, até sexta-feira.